Bom, boa noite. Obrigadíssimo por terem vindo. Tem mais gente chegando. A gente está hoje no segundo encontro desse que é um ciclo de 9 encontros, chamado Sem Conteúdo de Dança, que é também o título do nosso projeto de fomento, meu, da Cacá, da TT, da Tati, que somos o núcleo PRF do Iguana. E núcleo, polo de criação, grupo, gente independente, sei lá como é, enfim. E chama Sem Conteúdo de Dança, por conta de um episódio que a gente viveu no PROAC. Cris até acompanhou, escreveu coisinhas ali pra gente ajudando. A gente hoje tem assim, a alegria de estar aqui com o Alejandro. Semana passada esteve conosco a Sônia, abrindo as conversas, e na semana que vem Cris estará conosco. Não é hoje que o Cris vai estar conosco, ele está um pouquinho. Só semana que vem. Mas acho que é legal abrir falando um pouco desse evento, porque acho que isso ajuda, como a gente comentou, a passar a bola para o Alejandro, que não só é o coreógrafo do Cena 11, mas também está na função, acontece, né? Está na função de diretor artístico do Balé da Cidade, esse ano e o próximo. Até 2027, se eu durar até lá, até maio de 27. Até 2027. Cada trimestre aos pouquinhos. E acho que justamente por esses dois ali lugares de trabalho, de pesquisa, interessa conversar com ele, porque a gente viveu esse momento muito curioso, no qual depois de entregar o resultado de uma produção feita na pandemia, a gente recebe uma devolutiva falando que não havia conteúdo de dança naquilo que a gente tinha feito. E isso vira uma questão jurídica, isso leva quase um ano para a gente concluir isso e de fato receber o dinheiro, que a gente não tinha recebido dinheiro, tinha trabalhado sem receber, como é de costume, em alguns desses editais. E a gente fica muito surpreso com essa devolutiva, porque a gente sempre soube que a gente tinha uma produção num lugar mesmo linear, interessado em diferentes linguagens, mas aquilo pareceu ali uma espécie de abismo entre interesses de processo de criação e recepção de público e coerção de aparelho público, tinham várias coisas envolvidas. E o projeto de fomento surge um pouco disso, e a gente segue nesse problema, assim, o que cargas d'água a gente está chamando de forma em dança ou de conteúdo em dança, o que são essas duas coisas, como que elas têm se transformado ao longo dos últimos anos. E acho que uma coisa que é curiosa desse papo prévio do vídeo é que na conversa com a Sônia a gente ficou até ali 2013, mais ou menos. Teve toda a conversa de como o Rumos foi muito central, né, para criar um mesmo entendimento ali de pesquisa e dança no Brasil. Foi uma conversa super legal nesse sentido e de uma certa junção de pessoas, né? O entendimento pela via da junção. E aí de 2013 para frente tem essa ideia de um declive, talvez, ou de uma mudança de terreno. E aí cá estamos hoje para, enfim, falar também um pouco a partir disso. Então, Alejandro, obrigado por ter topado. Muito legal estar aqui contigo. Te passo a palavra. eu agradeço também o convite. Acho que também é necessário que a gente coloque sempre em bons conflitos e atritos positivos esses lugares que parecem às vezes simples e bobos, né? Com essa ideia de forma e conteúdo, esse binarismo que dá essa liberdade de dizer você não tem conteúdo de dança, é um pouquinho de forma, um pouco de conteúdo. Daí a gente começa a fazer esses tipos de receita que são no mínimo curiosas, né? E acho que tem esse lugar histórico também, por exemplo, até 2013, eu participei de todas as comissões do Rumos de 2002 a 2012. Então, foi uma aventura. Escapou uma só. Só a primeira que não, mas todas as outras eu participei. E aí, até mudar o formato, né? E isso também faz parte de uma geração de dança que a gente conheceu, se reconheceu, e que cria também para mim um outro retrato que é interessante olhar, desse pós-2013, 2012, 2010 já começam uns ventos ali, de alguma forma, e que traz um ressentimento também de algumas ideias e definições de dança que começam a se chocar entre elas, e que tem afetos estranhos envolvendo tudo isso.
umas mágoas, umas relações de reconhecimento acho que de reconhecimento, de pertencimento e de afeto, de você saber que aquilo existe e uma tentativa de, de lidar com os valores de cada terreno. Assim. Eu acho que isso reflete até hoje, principalmente nas questões dos editais, de tudo isso. Depois vieram uma série de outros formatos, de questões super importantes de inclusão. Isso tudo usou um terreno político completamente novo e, ao mesmo tempo, extremamente violento, que é onde a gente chega no Brasil, que a gente conheceu pós-2013, a eleição do Trump, por aí vai, né? Tem uma série de sintomas muito claros desse lugar e que eu acho que tem a ver também essas relações, essas pequenas mágoas estéticas, vamos dizer assim, né? Então acho que é muito interessante pensar nessa relação não tem conteúdo de dança, ou essa relação de forma e conteúdo, partindo desse pressuposto também de uma mágoa estética. O que seria uma mágoa estética? Né? Tipo assim, você não gosta do jeito que eu visto, ou eu sou performer, você é minimalista, combina um laranja com um básico, assim, de forma interessante, você acha que só isso é legal? Sabe? Começa uma coisa meio agressiva, né, em relações de pertencimento estético, e nesse lugar, quando a gente pensa em dança, eu venho, acho que desde o começo do Cena 11, mas depois com mergulhos um pouco mais profundos, tentando tirar a dança do território da linguagem, apenas, né? Então, a relação entre forma e conteúdo, como esse binarismo, tentar pensar numa tríade, começou a me interessar, que é linguagem, comportamento e matéria, para tentar definir um território onde a dança tem mais interesse no nosso fazer como tecnologia de comportamento do que como linguagem que comunica alguma coisa. E aí eu separei nos terrenos, assim, eu lembro da primeira vez, quando eu vim coreografar o Aratestade em 2022, eu fui convidado 3 vezes, né? Na terceira, uma em 2000, só velha, a outra em 2005 e aí que eu vim em 2022, deu uma demorada aí. Uns 22 anos para aceitar o convite, o date. Aí rolou em 2022 e acho que eu trouxe também uma informação ali quando teve esse choque mesmo que tem a ver com essa tensão afeto estética, sabe? Que tem ali. Eu acho que é um lugar que acho interessante entrar e acho que é onde o conhecimento pode criar uma amálgama de outra ordem. Porque é ele talvez a capacidade que a gente tem de superar, né, uma mágoa estética pelo conhecer. Conhecer abre essa possibilidade, inclusive, de talvez ampliar nossa capacidade de desejar em outro sentido, ou de entender o desejo do outro, não necessariamente como o mesmo que o meu, mas respeitá-lo e poder navegar sobre outras instruções nesse sentido. E aí acho que essa experiência de ter coreografado lá, estou falando rápido demais, né? Não tão rápido, um pouquinho Essa experiência baixo. de ter coreografado lá me trouxe uma questão também dentro dessa tríade comportamento, linguagem e matéria, e depois eu posso falar um pouco mais nessa questão sobre foto e tudo, que é sobre 2 grandes campos de atuação da dança, para eu tentar explicar para eles qual era o meu interesse. Para eles não, esse é um outro problema, né? Para nós, né? Porque eu estava incluso naquela discussão. Então, para que a gente pudesse conversar sobre uma ideia, onde existe um campo de uma dança que eu chamaria de temática e um campo de uma dança que eu chamaria de sintoma. O meu interesse era mais pesando para o lado da dança sintoma do que da dança temática. E aí, claro, em modos de pensar, em modos de aprender mais reducionistas, quando você fala ou é isso ou aquilo, você vai, você faz temática, o camarada ali faz sintoma. Esse aqui não sabe o que faz. É temática? Faz sintoma. Sabe? Fica uma coisa meio assim. E esse, não, calma, galera, não é ou é temático, é sintoma. Daí tem que, de alguma forma, praticar também essa diferença. E aí eu encontrei esse lugar também de vincular uma dança temática muito mais num aspecto onde ela se coloca como linguagem, e enquanto linguagem, ela precisa simbolizar aquilo que diz que ela é aquilo. É uma dança que redunda sobre si mesma num modo de tratar a linguagem como uma comunicação de si para que o outro também
tem alguns códigos para dizer que ela é aquilo. Então, se você não tem esse código, falta conteúdo de dança. Porque são os códigos que retroalimentam a condição simbólica da dança dizer que ela é dança. Para aquele que quer que ela seja dança, ou para aquele que se diz que sabe que ela é dança. Aí vão ter coisas bem básicas, desde o passo de dança até algumas articulações que definem ela nesse território apenas como linguagem. E ela se distancia também, para mim, né, no campo de observação, da ideia de um atravessamento artístico. Ela se reduzindo apenas à linguagem, ela é um jogo de símbolos, não necessariamente com a complexidade que a arte propõe para as expansões de outra ordem. Inclusive de você navegar sobre desejos revelados, ou trânsitos diversos sobre o seu modo de desejar, sobre o seu modo de entender a estética do mundo, de alguma forma, né? Então, esse eu fiquei pensando, claro, não foi com essa curva toda, tentando entender, galera, o que é temático e o que não é temático. Geralmente, também, o que eu coloquei no campo temático é uma dança muito vinculada à reprodução para ser vista através daquela reproduzir coisas, né? Não ser coisas, não é um acontecimento em si. Ela é algo que eu produzo a partir daquilo que eu sei que é dança, do que pode ser, a partir daquele meu treino que vai me dar capacidade para produzir aquilo e aí sim ser entendido e aí falar que é ok, tem conteúdo de dança. Depois vai ver se está bem feito, mal feito, é bom, não é? Aí tem outra variação nesse sentido, né? Mas vai ser reconhecido como dança primeiro, então esse é o básico. Então você já tira uma nota 5. Eu tô com 4 lá no povo. De 10, tá? Eu tô com 4 de 10. E assim, é ruim. Mas nesse sentido, né, do conteúdo de dança, do repertório que pode ser considerado dança, do modo como ele se articula de alguma forma. Então, eu acabei intuindo e depois tentando sistematicamente entender esses dois territórios, da dança temática e da dança sintoma. A dança sintoma seria também esse colocar o corpo à disposição de um modo de definir movimento, tempo, espaço, que a gente de alguma forma chama de dança, mas que ele é também um reflexo da realidade onde aquele corpo está inserido em todos os sentidos, né? Na realidade material, na realidade biocultural, na sua realidade política, financeira. Então, de alguma forma, uma dança sintoma, ela não pode apenas só comunicar que é dança, ela tem que ser dança através do mundo, onde ela participa, onde ela é e onde ela também cria esse mundo. Então, isso dá uma diferença, quando você olha, bastante, não é clara, mas ela tem pistas que a gente consegue entender, de alguma forma, isso para tentar, de alguma maneira, elaborar uma didática de aproximação e não uma didática de julgamento, né? Tipo de catequese, saia da dança né, temática, venha para a dança sintoma, que aí você não será mais brega, você entrará no Itaú, a Sônia vai gostar de você, ela vai deixar você passear no prédio que ela tinha na Paulista lá, e vai ser massa, sabe? Tipo, e aí eu lembro do Itaú, porque o Itaú era a grande meca da dança sintoma, onde todas passeavam alegres e tomavam café da manhã e leite na cumbuca lá no... Comfort, acho. Não, lá embaixo, filha, O Century. Isso, lá no Century, o Gilles não é o Gilles Joban, o outro, o que está agora na Pina Bausch, o Boris Charmat, tomando um leite na cumbuca, assim, é bem francês, e aí você lá no rumo, sabe, tipo, sei lá. Ele não via do Jerome. Então, não, mas a galera quando veio apresentar lá, e aí passava todo esse clima, sabe, tipo, de participar de um lugar que você se sente muito feliz também. Porque você está sendo acolhido, você pertence, porque você se sente moderno, tá chique, você está ali entre as jovens todas coloridas fazendo coisa, entendeu? É massa. E isso fez com que a gente também se embriagasse um pouco, de alguma maneira, com o nosso próprio não fazer, até porque todo mundo sempre sem grana, né? Então há um incentivo, mas é um incentivo pontual, né? Um incentivo pontual, um incentivo para coisas bem processuais, não é um... Meu Deus, tá lá com... Quanto é que a Débora falou que veio por aí? Eu acho que é milhões, né? Entre 7 e 11 milhões, dependendo de todo o circuito, de como as coisas se dão. Mas vamos ficar com 5 para
fazer pequeno, tipo, a gente ganhava R$5.000, sabe? Vamos fazer o seu projeto. É importante também lidar com os números e lidar com essa reverberação, que ela é grande, mas ao mesmo tempo ela é muito restrita, pequena e autocentrada, mesmo que com o objetivo de ampliação. Então, há um lugar que foi pego de surpresa também na dança temática, porque a informação chegou de uma outra ordem, por outro viés, por outras pessoas que estavam circulando em outros lugares, propondo de alguma forma outras coisas e sendo reconhecidas por isso, de alguma forma. Principalmente na cidade de São Paulo, mesmo que era todo mundo de lá, mas São Paulo se transformou nesse centro, assim como o Rio, na época dos incentivos da prefeitura, tinha vários núcleos de criação em meados dos anos 2000, o Paulo Lia Rodrigues também fazia parte, então tinha alguns núcleos de incentivo, Marcelo Siria, Frederico, tinha várias coisas que se ampliavam. Na época tinha patrocínios da Brasil Telecom, o Ceronzi foi bastante tempo patrocinado também pela Brasil Telecom. Eu tinha as mostras da Brasil Telecom, que era sempre também no Rio de Janeiro, no Carlos Gomes. Então tinha uma cena nos meados dos anos 2000 que se fortaleceu muito e estruturada nesse lugar da dança contemporânea, como essa dança sintoma. E ao mesmo tempo, tipo, meio que a dança temática, ela foi para uma periferia festivalesca, digamos assim. Nos festivais de Joinville, nos festivais de Uberlândia, nos festivais onde essa dança, de alguma forma, como organização simbólica, de conteúdo de dança, a ser reconhecido pelo outro e revigorado dentro desse lugar e muito estimulado pelas escolas, que de alguma forma praticam isso. Eu pensar no Festival de Joinville, é o maior festival de dança do mundo, né? Isso é aquele Guinness, né? E eu já fui do conselho consultivo do Festival de Joinville, por exemplo. Que na época tinha aquela mostra de dança contemporânea, daí eu chamei o Bruno Beltrão, por exemplo, que apresentou eu e o meu coreógrafo 63 com, esqueci o nome do solista, esqueci o nome dele, mas ele é bem mais. E que eu tinha assistido só em Utrecht, na Holanda, com fone, que é todo mundo com fone de ouvido. Na Holanda eles não deram foninho. Lá em Joinville, todo mundo com seu fone, assistiu na íntegra. Então tinha uma troca também sempre possível, mas claro que a gente vê que também é uma troca vinculada para você dar vazão e legitimação a uma outra coisa. Se a gente for ver, em Santa Catarina não existe nenhuma companhia profissional até hoje. Então você não usa que respira nesse lugar. Então a reflexão e a reverberação do profissionalismo, nesse sentido como dignidade profissional, de você ser subsidiado, estudar, conseguir ser pago pelo seu trabalho de forma minimamente estável, nunca se estabeleceu. Então a gente também tem a ver essa ideia da dança temática, também é uma dança que traz os seus recursos por um certo tipo de autogestão financeira. Ela vai também flertar com a meritocracia nesse sentido. E aí depois vem todo o grande mito da Lei Rouanet, né? Nesse sentido, quando vem a parte política de dizer, pô, mas então é a Lei Rouanet, que não sei o quê, sabe? Tipo, um certo delírio que é contraposto por esse sistema meritocrata de autogestão financeira, muito parecido com o que é feito nos Estados Unidos, e que ficou em paralelo. E aí acho que depois de 2013, aonde começam a aparecer esses monstros, né, as leis Rouanet, e daqui a 72 horas vai vir um OVNI e vai capturar algum tipo de coisa, sei lá o que vai acontecer, começou a Terra plana e tudo mais. Isso cria uma mistura que coloca a gente em afetos muito estranhos. Nesse não tem conteúdo de dança. Porque aí parece que começa a ter uma política de julgamento, de pertencimento, legitimidade, e mérito, né? Vários tipos de mérito. O mérito de, mas você não gera emprego, você não... E vários tipos de ideias de mérito, passando por uma certa, quase que uma imaturidade política também de prática sobre tudo isso. E aí a gente entra num certo calabouço, assim, de lugar com uma conversa muito difícil de ser ampliada e muito pouco divertida. E aí é horrível, né? Você não ter o mínimo condição de ter um diálogo, de você poder reconhecer alguma outra coisa que não é você, mas que tenha uma condição mínima
de jogo de palavras e de interesse não tem sentido. Em qualquer situação, em qualquer área, seja na música, na dança, em qualquer sistema, que você não tem interesse de diálogo nenhum, por alguns motivos muito claros, está fadado a realmente se estruturar em oposições intransigentes. E quem perde nisso, para mim, é a técnica. A técnica como uma modulação através do comportamento da matéria das coisas. E se você perde técnica, você perde conhecimento de articulação entre as coisas que definem o seu labor, né? E aí as coisas, além de ficarem intransigentes, elas ficam superficiais e sem técnica, no sentido mais amplo. Daí a gente entra num calabouço maior ainda, que é você ter que se relacionar com um período de horizontalidade técnica, sem uma casca muito grossa de superfície, e que quando você atravessa você tem dificuldade de tirar algum suquinho, uma uva passa lá no cantinho que tem ali, eu nem gosto, mas aí é o que tem de doce, aí você tem um picadinho, né? Então acho que a gente está numa questão, e eu acho que não é que a gente está numa virada, não acho que é uma virada, acho que é um outro tempo onde essa superfície infiltrou, né? E acho que essa infiltração ela é muito válida para que a gente quebre essa crosta, faça o tipo de purê e jogue esse negócio para outros lugares e a gente comece realmente a ter mais diversão e acesso, e interesse e desejo pela técnica, de modo geral, assim. E aí, através disso, acho que o conhecimento possa aproximar esses lugares entre o sintoma e o tema, né? E a gente delinee esse binarismo forma e conteúdo como uma outra questão e coloque comportamento entre eles, né? Também comportamento e forma e conteúdo como um ato de articulação de situações que são quase que uma coisa só. Mas isso é um trabalho muito difícil. Não é só difícil, a gente tem poucas ferramentas treinadas para isso, porque eu acho que isso é uma situação nova. Então, às vezes a gente não usa ferramentas antigas para resolver problemas novos. Acho que a gente tem que começar a desenvolver outras ferramentas, e elas vão partir sempre do conhecimento e da condição para esse conhecimento existir, porque não tem como você ter conhecimento sem condição. Você não tem como atribuir como é que você tem condição de gerar conhecimento num lugar, sei lá, no meio de uma guerra, por exemplo. É muito difícil, tem muitos parâmetros que estão sufocando a capacidade da gente se expor ao desejo de conhecer. Você tem que se defender em muitas instâncias maiores. No fundo, quando tem questões políticas, todos os entidades, isso é um tipo de guerra que se instaurou entre modos de existência que, ao querer perseverar, acabam se blindando, né, em muitos lugares. E aí quem perde de novo é o conhecimento. Por isso que eu fico nessa preocupação, nesse objetivo de entender aonde a técnica se dá nisso tudo. Que eu acho que é o que eu tento focar de alguma forma. Que é o que eu sinto que gera respeito entre os interesses, né? O modo da gente modular uma matéria em algum modo de se comportar com algum objetivo, mesmo que não seja comum. A gente vai se interessar, tipo assim, pô, como é que você descasca essa laranja aí? Ah, é laranja, beleza, é laranja, certo? Tem aqui, mas o limão também dá para descascar igual. Então, pô, que rápido isso aí. É um interesse básico, assim, sabe, do labor, que eu acho que a gente perdeu por falta de espaços, por falta de convívios dados para isso, e também porque os modos de conhecer ficaram muito vinculados ao modo de produzir, né? Você conhece para produzir algo. E aí vai estar vinculado, mas você vai fazer temático ou você vai fazer sintoma? Você vai entrar no Itaú ou você vai para o Festival de Joinville? Que é esse lugar, né? Bom, aí fico nesse um desafio muito grande, e que agora eu assumi a direção da Universidade de São Paulo em agosto do ano passado.
O convite veio depois de eu ter coreografado lá pelo próprio elenco, de forma unânime, para me chamar, e com o aval da direção do Teatro Municipal. E claro, você tem que passar por todas as baterias lá de sabatinas do Senado, da Secretaria, da Fundação e do próprio elenco. Aí depois, se isso for ser aprovado, você entra. Claro que foi uma forma muito difícil você falar assim, vou fazer, né? Nem mora em São Paulo. Agora eu moro aqui, moro em Floripa também. Mas ao aceitar, você também aceita um desafio deste trânsito. E é um desafio deste trânsito onde eu não sou um coreógrafo residente, né? Como eu sou no Cena Música. Eu sou um diretor artístico que também, no seu contrato, coreografa. Né? Eu tenho obrigatoriedade de ter as coreografias dentro do contrato. E aí começa uma outra aventura, né? Eu faço essa pós-graduação, que eu não tenho nem graduação, né? Fui direto para pós-graduação, pós-doutorado, em algo diverso, né? Que aí você coloca, tipo, em contato uma série de realidades de outra maneira, com instrumentos que estão sendo gerados a partir daquilo ali. Dentro de um arcabouço de uma instituição pública, né? Então, o que é uma companhia pública de repertório? Como é que você faz um trânsito que é a produção independente, pensar o que é uma produção independente? Se todos os nossos financiamentos, na sua grande maioria, são financiamentos públicos, não são financiamentos de autogestão. A gente não faz o nosso festival aqui e, sei lá, e faz algumas parcerias com o hotel e vende inscrição e aí toda essa verba. Não, a gente, acho que se a gente for pensar quando que a gente... Lembrando quantas vezes eu ganhei bom bilheteria. Já rolou. Mas você precisa ter uma boa bilheteria e investir minimamente mais caro. Você ganhar com bilheteria. Você ter uma renda que realmente a altura de companhias como a Abracol, que é muito pouco, porque viver com bilheteria também, né? Não só porque é impossível. Imagina, isso já é impossível, ainda mais com contratação de SBT, de todo o seu elenco. São coisas muito grandes para pensar financeiramente nesse sentido. Assim. E aí quando você entra num lugar de uma gestão artística, de uma companhia pública de repertório, que é bem específico também, o que é uma companhia de repertório. Você tem que também definir. A minha primeira questão é como é que a gente define isso, redefine, repensa, para poder, a partir disso, ampliar diálogos reais e também servir como instrumentação não patrimonialista do equipamento público, em todos os sentidos. Só que para isso você tem que rearranjar também os afetos internos, os seus próprios, e aí vai convidando. O Cris esteve lá também coreografando o Bioglomerato, uma atualização, digamos, um update, upgrade, não sei o que é, do Biomashup. E é interessante a gente ver também como a gente, enquanto iniciativa, eu também me coloco nesse sentido, enquanto iniciativa independente, se renova nas proximidades do conhecer desses mitos também, desses lugares, às vezes, no caso do Cris, que é aqui de São Paulo, está do lado, né? Você está ali do lado, passa todo dia ali no rolê. Né? Vai ali comprar um pão, passa por ali. As vidas estão cruzadas já, mas ao mesmo tempo elas já estão muito separadas. E aí quando a gente vê no trabalho, no dia a dia, na gestão do fazer, elas ficam muito próximas e aí se potencializa um conhecimento novo. Mas isso precisa ser feito com constância, óbvio, com coragem e alguns escudos. Os capacetes, algumas coisas assim, colete à prova de balas. Porque você tem ataques de todos os lugares, no sentido que quando você propõe isso, você está propondo várias questões que acabam corroendo as definições daquela dança temática de alguma forma. E sem querer atacá-la, mas ao mesmo tempo você está colocando perguntas sobre técnica, tipo, quem pode estar, quem pode ver. Você está ampliando o lugar, você está tirando alguns mitos, né, desconstruindo algumas coisas da ideia de um teatro de ópera também, que é importante você entender. Isso pode parecer ofensivo para muita gente, realmente ofensivo. E aí, como não ser ofensivo, não querendo ser ofensivo, não sendo ofensivo, mas sendo ofensivo para isso. Então, essa é uma coisa que é mais dura. Como assim? Eu não fiz nada, eu estou de boa.
eu estou fazendo isso aqui por amor. Não. Não é nem interno, tipo, de público, vamos pensar assim. Como que você, não sendo ofensivo, é ao mesmo tempo ofensivo e tem que reconhecer essa língua que é tratada como ofensa para você poder se desvencilhar, inclusive, de algumas questões para poder se aproximar tecnicamente da questão real. Tem uma certa frieza envolvida nisso, né? Que mexe, tá claro, com os seus afetos, né? Nesse sentido. E por várias coisas que a gente consegue entender, mas, ao mesmo tempo, como fazer, né? Esse é o grande desafio. Então, esse primeiro ano foi cheio de alguns convites muito desafiadores, com artistas que eu super admiro, confio e acho que são importantes também enquanto uma capacidade de legado técnico para a experiência dos bailarinos que fazem parte do Ballet da cidade de São Paulo e do próprio público de como isso acontece. Mas, ao mesmo tempo, a gente passa por alguns desafios, né? Como o último trabalho de Marcelo e Lucia, tem aqueles primeiros 17 minutos, que é um desafio para o público. Você pegar o coro de 32 e fazer eles passarem um por um ali, para você ver durante tudo aqui, uma exposição aberta, ofertada, ao mesmo tempo com todas as armadilhas de selos. Olha a dança contemporânea aí, gente, fazendo um por um, sem música, teatro municipal. Pode isso aqui? Não pode? Qual é o lugar dessa moldura? E qual é o lugar do diretor artístico para dizer, não, Marcela, bota outra coisa, bota alguma coisa em cima aqui, ó. Bota uma moto andando aqui, ó. Dá para você dar uma sugestão? Bota um negócio, bota um leão ali, fazendo um lance, comendo mazemba e tal. Enquanto isso, bota a galera para andar de boa. Vai pingar um sanguinho, bota um assim bem de branco, para quando o sanguinho pingar, fica massa. O leão fica ali. Não, garante esse leão. Em 17 minutos, um leão come quantas zebras? Ele come devagar, não sei, mas deixa ele ali. Então, essa também, porque como que você também chega, ou o Cris, né, por exemplo, é um artista já que tá, né, já decidiu a vida dele de alguma forma, né, já sabe o que ele quer. Enquanto artista, né, cara, enquanto artista, não, mas enquanto artista, é uma pessoa que sabe minimamente o que quer ou pelo menos o que não quer. Então também esse diálogo, quando você convida alguém, o que é o papel de um diretor artístico nessa relação entre forma e conteúdo, de algo que não é você, mas que está dentro de uma gestão, que precisa ter um legado técnico e ao mesmo tempo precisa aproximar público nesse sentido, no sentido mais amplo realmente do conhecimento. Claro que você passa pelo desespero de, putz, será que eu bato um leão ali? Leãozinho, pequeno, só comendo um ratinho. Vamos tirar a zebra, vamos pegar um bem pequenininho comendo um ratinho ali, que acho que já dá aquela, né, curiosidade. Pelo menos o cara botou um saquinho de lixo. Né? Todo mundo ficou muito curioso. Aquele saquinho deu uma distraída. Mas aí ficou 1 hora ali o saquinho e tal, né? E não aconteceu nada. Teve um comentário no YouTube, no vídeo do Bioglomerata, falando, mas eu não entendi aquele saquinho. Eu quase não respondi. O gato não era dessa peça, da outra. Tudo da noite na cabeça da pessoa. Misturou, ali mesmo. O saquinho é do outro vídeo. Bom, fiz esse panorama de várias coisas, mas mais para voltar no meu interesse também de debater esse lugar, na dança, saindo do território da linguagem e entrando nessa tríade de comportamento, matéria e linguagem também, dissolvendo um pouco essas fronteiras e aí tentando entender que essa relação entre forma e conteúdo, a forma não é necessariamente um sintoma de todo o conteúdo, ela pode ser conteúdo também. E talvez o formal é imaterial, no sentido de não é palpável aos olhos nesse lugar. A forma não necessariamente é algo potencial ver. Né? Tipo, a maneira de pensar é uma forma, ela não é visível. Mas como falar para a pessoa, você não está vendo, mas está ali, tá? O leãozão está ali comendo aquela zebra bem de boa, fazendo aquela janta. Você não está vendo, mas ele está forte o negócio. Então, essa é uma outra questão. Há algo da superfície que é muito... Certos tipos de superfície são muito... Elas sequestram, de alguma forma, a paciência.
sequestram o tempo e a disposição, e por isso sequestram o desejo, de alguma forma. E aí, claro, como é que você faz? Você faz o quê? Psicanálise? Eu vou ler, a gente faz 30 minutos de Lacan quando a galera entra, e depois deixa o leão um pouquinho, tira e vê o que dá. O cara escorreu o dedinho pra cima também. É um desafio. E acho que também não dá para recuar, mas também não dá para ser intransigente com as realidades quando elas são conflitantes. E claro, tudo isso envolve também cansaço, né? O trabalho das pessoas que estão lá, o modo também das pessoas, de como a gente se reconhece enquanto artista dentro da sua coisa, quanto a gente reconhece enquanto trabalhador também, né? Eu não sou um funcionário. Como que isso se dá também? Tem essa dignidade que a gente procura na dança desde criança, né? Ser funcionário, ter um crachá, trabalhar, Nossa, deixar montar o negócio. eu do crachá pra mim. Porque, por exemplo, no Acordar e Cena saber 11, a nossa primeira... crachá que eu sempre andi. A gente começou muito cedo, né? Comecei a dirigir com 22 anos. Aí tinha aquela imagem de companhia na época, eu acho que só o Corpo era de companhia, a Débora Corpo surgiu logo depois, e logo depois, não, porque o Corpo é de 75, é antes disso, mas logo depois da gente, né, por aí 93, 94, quando surge, aí também surge Guia Rodrigues, aí surge a Quasa, essas companhias do início dos anos 90, né, que tinham esse aspecto de procura de profissionalização, assim, o primeiro salário, né, meu primeiro salário como bailarino. Primeiro, um objetivo de você poder se profissionalizar no Brasil pós-ditadura, essa primeira eleição democrática com o impeachment, com tudo aquilo, com Casa da Dinda, com Macumba, com tudo que rolou do Collor, com cabelo dividido ao meio, aquela com direito a tudo. E essa dança dos anos 90 também, ela se dá com essa possibilidade, né? A gente viu, de 93 a 2013, talvez o que troca é que lá parecia que o futuro estava adiante, como sempre vem esse ciclo no Brasil, de dizer, olha, o futuro, e a gente estava lá com 20 e poucos anos, claro que a gente tem que olhar para o futuro, e isso também te impele para construir coisas, mas ir atrás de uma dignidade financeira e profissional. Coisa que depois começa a vira uma outra coisa, né? Você começa a ver toda essa fragilidade, toda essa decantação e todo esse desrespeito também com essa dignidade possível. E aí mesmo aquilo onde você confiava começa a se diluir, implodir, assim. E acho que a gente agora faz parte desse patê, que foi do que está renascendo também com outras gerações. Né? E é um desafio muito grande fazer esse lugar. Porque eu sinto também que nós da iniciativa, vamos colocar assim, independente, branca, hétero, autocentrada, sei lá o que mais, tem um lugar que se distraiu também, se distraiu na sala, na antessala ali, tomando um whiskyzinho e tal, bem de boa, relaxou, é artista, tá tudo bem. Mas outra coisa também vai surgir, as nossas condições políticas às vezes foram muito embriagadas pelos nossos pequenos privilégios. As pequenas alegrias, assim, que tem a ver com uma dignidade profissional, mas como ela não se expande, ela acabou criando alguns vícios específicos, de modos de dialogar mesmo, que a gente reconhece ao fazer, e quando nessa posição, trabalhando com vários coreógrafos, e trabalhando com um elenco de 34 pessoas, vindo de um elenco de 10 do Cena 11 que se autogerou, né, que criou sua própria técnica, desenvolveu um paralelo, essa dança que vem da técnica clássica, de alguma forma, como base do seu treinamento, como estrutura do seu filtro de participação. É um desafio gigantesco. Isso não acontece só aqui agora, né? Tipo, no Ballet de Marseille, em Uber, em Estocolmo, em várias companhias, de alguma forma, oficiais, começa a ter um movimento para que isso realmente se expanda, só que ao mesmo tempo é uma outra era, né? Uma outra condição, com outras tecnologias e, sei lá, vou parar de falar para alguém falar alguma coisa. E eu acho também, me coloco na relação da cifra de hoje, da linguagem enquanto código, enquanto programação, a capacidade de gerar outras condições, inclusive uma inteligência que se articula sobre ela mesma, que é diferente falar em linguagem hoje
do que falar em linguagem 30, 40, 50 anos atrás. Acho que o modo como a computação e a programação estabeleceu nossa relação entre forma e conteúdo alterou a definição de linguagem, onde inclui, nesse sentido, muito mais matéria e comportamento do que nos modos que a gente trata, sei lá, a semântica, o lugar de comunicação, a ideia de... E acho que isso afeta a dança também nos seus entendimentos. Acho que é possível expandir nosso entendimento e tirar a dança dessa redução só como linguagem, sabe? Para mim isso é um exercício assim, que eu gosto de fazer, de pensar, sem nenhum tipo de endeusamento na tecnologia, mas mais uma aproximação da cifra, do código, como um elemento não binário de materialidade entre forma, conteúdo e comportamento. Na hora que a gente programa isso, na hora que você lê código, e você vê o que resulta e o que são coisas muito diferentes que numa relação comportamental se engajam num tipo de matéria. E isso tem me interessado coreograficamente, tem me interessado formalmente, filosoficamente, enquanto possibilidades de não fazer da linguagem um lugar que seja capaz de simbolizar algo. Eu fiquei com uma... Queria puxar uma coisa, assim, da questão da técnica que você falou. Acho que você passou agora no fim rápido por isso. Mas queria te pedir para fazer um pouco uma relação entre como que isso aconteceu no Cena 11, que é isso que você falou, né? O grupo que cria sua própria técnica ali, que assim se desenvolve, e o que é chegar ali no Balé da Cidade. Não só você, quando você coreografa ali o John Cage, mas também quando você vai acompanhando outras coreógrafas e coreógrafos chegando com, assim, sei lá, eu fico pensando nisso, assim, chega a Marcela Lucia e fala, gente, fiquem jogando perucas durante 10 minutos, assim. O que isso também, você sente que isso tem transformado ali no elenco do balé? Como que esse choque de técnicas acontece? E como que isso te parece diferente disso que talvez seja mais comum para que alguns de nós, que é acabar se descobrindo, criando um próprio repertório técnico, porque a gente está interessado nas mesmas coisas ali na sala de ensaio. Sim. Que acho que não é essa situação do balé, né? Tem uma espécie de confronto mesmo, de embate. Isso é aterrorizante e divertido ao mesmo tempo. Divertido porque você tem o privilégio de experimentar e compartilhar de forma minimamente segura, digamos assim, uma condição realmente limite sobre técnica e interesse comum, ou seja, padrão de conexão enquanto objetivo técnico comum. E ao mesmo tempo é um lugar de trabalho. Você vem aqui trabalhar, você vai jogar peruca, você vai pegar um prato, você vai ter um lugar assim. Eu também sou coreógrafo, tem um lugar de trabalho que às vezes eu sempre procurei, sempre pensei assim, não, eu queria ser caixa do Angeloni, tinha uma camisa massa, listrada, você ficava pim, pegava as coisas rápido, tirava a sacola, no sentido do labor, sabe? Tipo, um pouco Cláudia Miller, assim, tipo, o labor do rolê. Tem isso, tem o labor também que é importante quando você tem dignidade com isso, você vai lá trabalhar. E é interessante também, quando eu estou em qualquer situação, estou lá coreografando, em qualquer lugar, é uma coisa que eu acabei aprendendo comigo mesmo. E aí empaquei. Tô desgraçado, tipo assim, meu Deus, não vai sair nada, acabou. Tô sem tempo, não vai rolar. Aí assim, cara, quando você tá assim, desgraçado, você foca no labor, foca no básico. O que você tá fazendo? Você fez isso aqui, então pronto, fica só fazendo isso aqui até o rolê aparecer. Tipo, não fica chorando no canto. Você tem coisa pra fazer. Isso aqui, ó, você já fez. Já tá ali, você começou com isso aqui, então se concentre nisso aí e vai vir o rolê. Então, acho que esse é uma coisa interessante também das pessoas que eu também procurei aproximar, que elas têm um labor muito feroz ali, sério. Elas sabem que elas vão mexer com isso aqui, entendeu? E aí elas falam, não, agora faz aqui. Aí surge um diálogo que é experimentado por todo mundo. Agora, claro, aí quando você diz assim, são 32, certo? Desses 32 menos 5 dá, entendeu?
27 vão fazer 2 corredores, né, 13 de cada lado, e vão jogar cabelo durante 8 minutos. O que dá Sobrou um ainda. uma relação entre o seu tríceps e o seu bíceps. É cansativo. E não é só jogar o cabelo, você tem que jogar de um jeito específico e puxar. É claro que isso traz uma série de perguntas do porquê estou fazendo isso aqui. E conteúdo, tipo, para que serve isso? Por que estou fazendo isso? E que sentido tem fazer isso para a minha formação? E é uma pergunta legítima. Não é uma pergunta não legítima. E Marcela e Lucia estavam sempre se dispondo a explicar essas relações. Eu também, ao olhar, também me disponho, porque claro que você se preocupa, eles, puta que pariu, vamos lá, é isso, força, vamos lá. Não, então, você entende também a situação, né? São pessoas que trabalham todo dia, 6 horas por dia, e chegam lá exatamente às 9, saem às 16, é um labor também forte. Então, de repente, está lá o Cris com as pavos, agora é jogar cabelo, agora é não sei o quê. Então, você também está sendo puxado para lá e para cá o tempo inteiro. Eles dão respostas muito efetivas e disponíveis sobre esse lugar, mas, ao mesmo tempo, tem as perguntas que nós também nos devolvemos para nós mesmos. O que isso significa, né? O que isso simboliza? Que modos, e o que eu tento fazer é levar essas perguntas para eles também, e para os criadores de alguma forma, nesse sentido. Isso não significa que vai mudar o que a Marcela e a Lucia decidiram ali, porque é uma contingência. Você tem tempo também para o negócio resolver, é aquilo e vai indo. Você não pode, não, essa peruca aqui não está legal, vamos pegar mais 2 meses aqui trabalhando de outra coisa. Você não tem esse tempo. Então vai caindo numa série de outras questões. O que eu acho que é, para mim, e que isso tem que levar tempo, porque você também vai ter desconfortos de vários níveis, e aí vai depender muito das pessoas do lugar, é de você também entender a pergunta, né? O que isso significa ficar fazendo isso? Tentar explicar, mas também ter ciência de que esse desconforto faz parte. De você conseguir criar confiança na frustração, porque criar confiança na alegria é fácil. Isso aí é moleza. Tá todo mundo bem aqui, vou dar um presente para todo mundo. Alegria, todo mundo confiando em mim. Legal, pessoal. Tipo, criar confiança nas situações que realmente colocam a confiança em estado de fragilidade, né? E para isso você tem que, acho que a gente tem que estar sempre conversando sobre as condições reais que ali se estabelecem, incluindo a frustração. Para você também poder falar, não, tá tudo bem, você está frustrado. Tá errado. Não é que trabalho é ruim, que trabalho é bom, que você é menos artista, que você é menos contemporâneo, que você é mais temática, menos sintomática, e por isso não compreende jogar cabelo durante 8 minutos. Sabe? Tipo, sair desse território, entrar no território da exploração daquilo ali como uma outra característica. Isso não vai resolver o problema do desconforto nem da frustração, porque a frustração vai ficar, mas a gente vai entender que dentro dessa trajetória outras coisas virão e aquilo também vai deixar outro tipo de legado e você pode procurar modos de estabelecer sua frustração em outro lugar naquilo que você está fazendo ali. Nem sempre a gente vence, mas isso já deixou um legado de conhecimento sobre, inclusive, as frustrações e o que é que a gente está falando nisso. Agora, claro, né? Quando você propõe isso no início de uma gestão, ou seja, isso vai desencadeando, o que pode aparecer é o seguinte: vai ser só isso aí, né? Vai mudar. Uma hora eu jogo um cabelo, outra hora eu tô ali me arrastando no chão. A dança não vai ter, né? Daí vai ter? Quando Só começa. pra eu saber. Cara, sabe, só tô curioso aqui se vai ter uma dança aí, tipo, uma hora sai e tal. Só tô aqui fazendo meu negocinho aqui, tô só pensando nisso. Então, tipo, e eu também tenho que pensar nisso, porque isso não é uma pergunta do elenco, isso é uma pergunta do público. Isso é uma pressão natural, no sentido, natural é uma palavra meio ruim, mas é uma pressão contextual, contingencial do que isso trata, e acho que é da minha responsabilidade como direção, olhar para esse lugar, sem ficar desesperada, né? Meu Deus, agora o que eu faço? Meu Deus do céu,
entendendo, quando também você tem que entender as suas escolhas, e cada escolha tem suas consequências e suas questões. Mas todos os processos, eles são super bem reconhecidos pelo elenco, no sentido de que não há nenhum ativo de incoerência nas propostas feitas e no entendimento do porquê elas estão sendo feitas. Assim como não haveria de não haver frustrações, assim como nós temos as nossas em outras questões. E essas frustrações precisam ser também devolvidas em trabalho, né, em entendimento, em lugares de como a gente faz para isso acontecer dentro de um espaço que é cheio de metas. Você tem que fazer 2 novas criações, 2 remontagens, você tem que... 2 trabalhos têm que ser com a Orquestra Sinfônica Municipal. Então, você tem um amplo, né? E além de tudo, além dessa... Fui ousada, né? Porque aí, na hora da OSM, por exemplo, quando a gente chama para fazer Bioglomerata, que vem o tom para fazer uma orquestração com a Orquestra Terebim, que a gente chama o Garay, não, também quero que o meu compositor original, que aí vem o compositor, o Luciano do Garay, faz uma trilha original específica, tem tempo. A orquestra também tem as suas questões. A orquestra ensaia 2, 3 dias com a trilha. Então tudo é muito... É um outro lugar. Então, a gente não pode ser ingênuo e ter que entender esse lugar. Ao mesmo tempo, às vezes a gente é ingênuo pelo modo como a gente articula os conhecimentos que a gente acha que tem. Então, isso tudo eu acho que é um lugar público que é muito válido nesse sentido, que eu tenho respondido, inclusive em todas as questões, quando eu respondo para o público, tudo isso, é que acho que uma companhia pública de repertório, ela precisa ofertar o que tem de mais vertical naquilo que a gente pode oferecer em termos de produção contemporânea no país e fora do país nesse sentido. Uma companhia pública de repertório não deveria apenas oferecer entretenimento no sentido mais superficial e horizontal, não que não o faça, não que a gente não se entretenha com coisas de outra ordem, mas sair um pouco do lugar apenas de reafirmação de algo que já está lá para poder oferecer algo que você não teria em características não comerciais. E acho que o Estado pode e deve estar nessa articulação. Mas não só, né? Você vai moldando as coisas também, trabalhando em cima disso, mas ofertar esse lugar e fazer com que a cena se transversalize, eu acho que é um exercício onde a técnica, voltando, que eu já falei um monte, o negócio era técnica, mas a técnica acho que ela se encontra no trabalho e todas as pessoas que, de alguma forma, os artistas que eu penso em chamar, eles têm na sua trajetória uma construção de uma invenção de si também. E essa invenção de si com capacidade de compartilhamento. Não é só uma invenção de si para endogenamente se afirmar, mas é uma invenção de si como um mundo capaz de ser partilhado através de conhecimento. E é nesse exercício que eu aposto furar a frustração, ou andar com ela de mão dada, tipo, hoje aqui é e você, né, filho? Hoje aqui a gente já sabe, vamos lá, é isso aí, ele trouxe aquela rapaziada, é isso que a gente tem. Isso, talvez, de tanto andar de mão dada com a frustração, você vai olhar de outro jeito. Mas você não pode andar com ela escondida, você tem que andar com ela de mão dada. E isso é um acordo de confiança, que eu acho que é o que a gente também faz como a gente se relaciona com a técnica. Porque para tocar um instrumento, para você dançar, para você pular, para você desenhar, você faz um acordo de confiança com o seu corpo e os seus limites. É necessário, né? Tipo, eu acho que quando a gente desempenha algo, talvez o valor maior do relacionamento entre você e a sua alteridade comportamental na hora de fazer aquilo é a confiança. Não confiança que você vai fazer aquilo, mas de, tipo, estamos juntos, é isso. Aqui, e essa confiança, ela desperta também umas epifanias técnicas, né? Quando você gira a sua primeira piruetinha perfeita, quando você faz, né, um acorde limpo, sei lá, tem umas questões, ou depois, quando você percebe que você encontrou um ponto, você tem um prazer de conhecer, né, que é um prazer técnico nesse sentido. Eu acho que compartilhando isso, né, a gente entendendo que ele existe em diversos modos e visões de mundo, talvez a frustração de mão dada não seja um problema.
porque afinal de contas, a gente, enquanto, nesse caso, uma companhia de formato de repertório, ela é uma voz que fala sobre coisas, sobre outras vozes, né? Então, eu penso que organizar essa voz como um elenco que fala uma coisa, até pensar que essa fala também é um sotaque, né? Tipo assim, você vai falar outra língua, mas vai ter um sotaque. O sotaque é o modo do elenco articular uma fala. E aí acho que isso cabem frustrações e alegrias de formas diferentes, para pessoas diferentes, em ocasiões diferentes. Você pode estar tranquilo aqui, porque você hoje está de um jeito, eu estou de outro, mas aí cria-se a possibilidade de realmente ter uma companhia, uma ideia de grupo dentro de um lugar público nesse sentido. Mas isso não acho que é uma utopia, acho que é um exercício. Um exercício, por isso que eu acho que a técnica é o ponto de encontro nesse sentido. Posso fazer uma pergunta aqui disso que você está falando sobre a frustração? Sim. Você fez um recorte de quando você estava lá. A frustração não estava antes? Sim, é que a frustração, eu digo que ela se dá nas pequenas coisas, né? O que pode ser uma frustração quando a gente começa a trabalhar você vai fazer um espetáculo, então todos nós aqui. Então o Renan vai entrar aqui fazendo um monte de coisa. Nós dois aqui, a gente vai fazer isso aqui, ó. Aí tem um jeito de fazer isso aqui. O Renan tá lá, dando uma cambalhota lá, falando aqui, fazendo um negócio ali, falando com o Leandro, fazendo ali, e nós estamos aqui. Dependendo do dia e do modo. Gostei da coreografia. Porque assim, e olha só, vamos fazer aqui nós. A gente tá aqui, né? Só que a gente não pode também estar aqui de qualquer jeito, distraída, né? Tipo assim, ei, não é assim, é aqui, ó. Tem técnica. Aí, assim, a frustração é o modo como eu vou me reportar a qualidade dessa minha função enquanto artista. Então, ela poderia estar lá, mas ela ainda não era minha. Ela me foi ofertada agora através disso aqui. E eu preciso lidar com ela. Renan tá felizão. Tá dando a cambalhota dele, tá aqui, ó. Ei, pai, tô bem. Tá suando, né? Tem endorfina ali, tá rolando. Pra ele tá rolando. Pra gente também, vamos dizer que a gente vai assistir Então qualquer um faz. outro tipo de coisa, pra entender também isso aqui, pra ver o design do rolê. Mas você entende que dependendo da seriedade que eu trato isso aqui, e aí é um ponto de vista meu, né? Dependendo da seriedade que eu trato isso aqui, pode ser pior. Tem que ter, eu acho que pra mim, né? Tem que ter um pouco de mini bullying consigo mesmo, de assim, gente, eu tô fazendo isso aqui, ó. Você tem que ter tem um certo humor sobre a sua própria condição de fazer o seu rolê. Porque senão, quando é muito sério também, às vezes você não compreende, tipo assim, tá, eu sei, mas eu estou fazendo isso aqui. Mas isso aqui tem que ter esse ângulo aqui, ó, de cotovelo, e aí a gente vai, sabe? E aí a gente leva isso a sério, só que se eu não sentir isso, se isso não somatizar, se isso não, de alguma forma, se eu não incorporar isso, eu vou fazer bem, mas eu tenho um buraco entre o meu desejo e o meu fazer. E aí, como lidar com isso, nesse sentido, eu acho que é a coisa mais difícil que tem. É muito difícil. Principalmente se você não está nem fazendo, está só assistindo. Tipo, Não fica muito, quando você falou, fica muito na superfície, né? Não fez, não foi o suficiente, ficou com o problema suficientemente para que ele ganhasse esse corpo e que realmente comunicasse. E aí você tem que De um tomar jeito decisões. você falar, oi, tem um negócio ali que sai do lugar simplório de é só isso aqui, né? Não é assim. Mas ao mesmo tempo. Não é assim, não, tá vendo? Até qualquer um faz. Ou do tal do, né? Porque é isso que dá os problemas do áudio. Aí, gente, não é tanto. Mas aí tem um rolê que também, tipo. Aí eu vou responder, né? Eu que sou essa pessoa que tá aqui, já que o Salgado de novo tá comendo todos eles, tá aqui. Aí você fala, pô, meu irmão, tô com problema, faz uma cara, tô aqui problemático pra caramba fazer isso aqui. Você pega e manda pra mim que eu não tô com problema, porra. Tô com problema aqui, cara. Mas o que fazendo? Então, como que a gente integra, né, esse lugar? E que não vai ser 100%. E aí, e entender as tomadas de decisão que a gente faz
quando não há homogeneidade de resposta sobre o problema que eu quero ficar ou não quero ficar. Porque os entendimentos, eles têm padrão de conexão, mas quando esse padrão de conexão fura e se abre para um outro lugar, o que a gente faz nesse momento? Qual seria? Não estou dizendo que tem uma receita para isso, é uma pergunta mesmo. Como que artisticamente eu lido com uma situação onde nem eu nem as pessoas nos escolheram? Porque isso é diferente. Quando eu estou no C11, eu acho que as pessoas estavam lá porque elas querem, eu quero que elas sejam lá, também quero estar lá. Então, tá tudo bem, né, pessoal? Vamos lá. E mesmo assim tem uma série de questões, sempre teve, e variações, e isso aqui. Mas tem aquele tá tudo bem, né, pessoal, que vai se articulando. Nesses outros sistemas, que eu acho que são sistemas políticos que a gente precisa olhar, porque é neles que surgem maiores evidências de outros códigos que a gente vive na política da vida em si, eu fico com esse... O que a gente faz nesse sentido? Né? Como que articulações a gente tem técnicas? Né? Não, mas eu fiquei pensando que me parece que junta muito com uma coisa que eu acho que é um dispositivo que nesse ano agora, que você teve à frente do balé, se instaurou, que é uma atualização dos parâmetros de formação. E das próprias escolhas de formação, que eu acho que isso é uma modificação bem significativa naquele corpo de pessoas dançantes da igreja, né? Que em algum momento não precisavam mais fazer essas perguntas, porque isso estava sendo respondido sem que elas mesmo pudessem perguntar. E que eu acho, algumas obviamente faziam, não dá para generalizar, mas eu acho que isso instaura um outro campo de negociação, porque é dar um terreno de mais autonomia e mais prontidão para que eles também se façam essas perguntas e também, acho que foi isso que talvez tenha instaurado generosamente assim, a grande frustração no colo de todo mundo, que ninguém quis pegar lá na mão, mas elas estavam lá, assim. E eu sinto que pode ser um elemento muito potente, porque, desculpa, eu estou atravessada por muitas coisas que você falou, mas tem um negócio que você falou que eu acho bem importante, porque isso está acontecendo em todos os parâmetros, que não só nas instituições formais e mais consolidadas, se é que a gente pode chamar assim, que tem a ver com essa outra lógica de linguagem, que ela talvez tenha nos deixado confortável em lugares que a gente não está mais se fazendo perguntas que são necessárias. Eu acho que essas atualizações sobre onde está minha formação e como eu continuo movendo ela, nos novos parâmetros que a lógica de linguagem não opera mais como ela operava, que ela realmente nos convoca a lidar com essa frustração, não no sentido de, fico quieto, não fico quieto, me coloco, não me coloco, aceito que eu faço isso hoje, amanhã eu vou estar no lugar do Renan, tá tudo certo, mas de alguém que realmente abraça isso como um dispositivo de rever o que faz, ou de repensar o que faz. Não é uma resposta, mas eu acho que esse dispositivo que vocês instauraram, eu sinto que de alguma forma ele reverbera em todo mundo que está do lado de cá, né? Que não está dentro de uma instituição formal, com uma grana que chega todo mês, com tudo tranquilo, né? Porque isso eu acho que estava começando a escapar por aqui também. Sim. Tudo tranquilo é bem relativo, mas não, eu entendo a estabilidade e acho ela tranquilo disso. digna. Sim. A gente estava falando das condições para poder pensar, eu acho que essa é uma das que ajuda. E eu, na primeira instância, quando eu cheguei, tinha muito sobre o valor da estabilidade. Mas aí você é surpreendido por outras instabilidades, né? Que aí são camadas paralelas. Eu acho que essa instauração de formação, de você também ter autonomia, uma outra questão também que é muito cara, é a ideia de autonomia também. Que uma ideia de autonomia é uma ideia de você rever o seu fazer dentro disso aqui. Mas às vezes eu estava pensando que ideia de autonomia é eu fazer isso aqui, ó. Não. É aqui, ó. Então não tem autonomia? Eu preciso... Eu acho que isso aqui é mais massa. Então, há uma série de complexidades nos termos que a gente vai descobrindo no fazer, né? E aí, ao descobrir no fazer, você vai tomar uma decisão. Ao tomar uma decisão, você tem que tomar a decisão para 2027, 26, 25. E aí vai... Então, é um fazer muito avalanche, né? E aí, às vezes, você pode ser atropelado pensando, mas isso aqui vai dar no quê? Tipo, uma máquina de sofrimento. Para onde como que é? Para a gente também sentir que está todo mundo. E não, a gente tem ondas de coisas, né, que vão se movendo.
E mesmo essa pergunta também, a cena independente, o que significa um Cena 11, onde eu conheci tudo que eu sei, de alguma forma me formei para isso, de alguma maneira me formei lá dentro também, e se estendeu como uma ideia de formação, que pensa numa técnica voltada para a forma de aprender e não para a forma de produzir. É claro que isso me instrumentalizou, mas ao mesmo tempo que me instrumentalizou também é muito frágil e paralelo nas realidades que a gente vive, nesse sentido, ao mesmo tempo forte. Essas relações, eu acho que, eu não sei como é que foi para o Cris também, né? Quando está lá dentro de uma outra realidade, paralela à sua realidade também, que não é nem pior, é diferente, mas você também se reencontra com novas perguntas, ou se encontra com novas perguntas de si, da situação, de modo, de operação. E acho que isso é importante, né? No âmbito público mesmo, no âmbito de uma instituição pública, no âmbito da política. E acho que nesse sentido, às vezes, a gente consegue ter nas mãos instrumentações, oportunidades de fazer dança e política num modo bastante potente, desafiador. E isso também às vezes assusta, né? Nesse sentido. Porque é muito exposto nessa situação. Aí, às vezes assusta mesmo. Mas você tinha perguntado da frustração em relação ao elenco ou ao público? Ao elenco. Ao elenco. Ao elenco, não. Porque o elenco, eu imagino que tem uma mudança, assim, mas que eles não sei se eles tinham consciência da frustração antes. Não é. Digamos, entendi, só não fiquei em dúvida da questão da pergunta. Mas eles foram mais felizes, né? Eles escolheram. Destino, você. Mas isso assim é igual relacionamento, às vezes você escolhe a Vai. pessoa. E aí você vai experimentando e vai. Aí vai morando com a mudando vida, pessoa. o mundo, Aí se a tudo pessoa, junto. meu Deus, o que eu fiz? Não. Às vezes se surpreende, né? Então eu acho que sim, mas uma coisa eu acho que o relacionamento é bom, mas ele é intenso. Porque a minha prática também é uma prática de autonomia, mas também é uma prática de argumentação. Então, as práticas de argumentação, quando você não tem autonomia interiormente, elas ficam com umas instrumentações mais fragilizadas. Então, eu fico esperando, beleza, mas você não... Ok, você não gosta disso aqui. Deve falar, tá, então, beleza. O que você não gosta disso aqui? Como é que você define seu gosto pelo coisa? E aí, essa pergunta e essa instrumentação de diálogo a gente precisa estar fazendo. Porque senão, por muito tempo, quando a autonomia é só uma ideia libertária, né? Tipo do neoliberalismo, uma ideia de liberdade, ou seja, a autonomia significa eu posso fazer o que eu quiser, posso fazer o meu desejo vai aflorar em qualquer circunstância, sob qualquer medida, e esse é o meu grande mérito, a gente não é sobre autonomia isso, né? Porque aí não é contextual, não é ecológico. E também não é unânime lá, né? Não, e é predatório, não é os né? 32 que pensam assim, tem gente que adora lá, que você dá. Quando você dá muita liberdade assim, faz, dentro desse entendimento, eu queria que você articulasse, elaborasse, se vai ser assim, ó. Uhum. Sim. Como que você quer? Eu acho que... E as duas são formas que o incômodo, a frustração vem daí, do diferente, como se relaciona com o que está fazendo ali, como o outro trouxe a proposta, o entendimento e os hábitos também, os padrões que já vêm. Eu fico pensando, né, se eu fosse dançar numa companhia de repertório, o que eu sentiria nesse sentido? Eu vou trabalhar com o Cris, sabe? Trabalhar com o Garay, vou trabalhar com uma Marcelo Lucia, vou trabalhar com a Judite, vou trabalhar com o Fukushima e com a Bia. Não? É o que o Bala sempre batalhou para que Claro, mas eu acho que a gente também tem essa articulação da ideia quando a gente vê os artistas, mas eu acho que nas práticas é uma coisa muito boa, mas ao mesmo tempo vai ter algumas frustrações.
Sentem. Não, e cansaços, Cansaço, né? É mas muito eles- rápido o tempo de... Mas eles vinham de uma diferença, eles queriam isso. Então talvez eles estejam desgastados porque estão experimentando já há mais tempo. Mas eles Mas talvez vieram eles do queriam Ismael. outra coisa, né? Mas assim, eles não Talvez. sabiam que era Mas eles cara queriam e assim, crítica. eles foram enfáticos. Enquanto assim, a gente é uma companhia de pessoas que estão lá, que fiz audição porque eu queria essa companhia, porque uma companhia que vai trazer vários coreógrafos distintos. Eu não quero ficar dançando só a visão de Sim. uma pessoa. Então, quando teve e isso é pautado muito também por orçamento. Às vezes não dá para ficar trazendo quem você quer. O orçamento não dá, então vai fazer o diretor artístico. E às Na época do vezes é Ismael difícil foi saber assim. quem O você Ismael, quer. Ismael gostava, Você vai, tem eu que faço. fazer uma curadoria. Então ficou só dançando o Ismael e eles ficaram assim, não é isso que eu tô... Não, mas mesmo que a gente sendo quer. o que eles querem, não é por isso que você entende? Que já deu a felicidade ali. Não. Né? E aí isso E nunca... e me pega vai muito a dar. questão do pouco tempo, né? Logo que eu vi o Fukushima, eu digo, gente, é uma outra compreensão do corpo, de tempo, de espaço, um tempo relâmpago, que aí depois você deu de, nossa, esse corpo, socorro, né? É muita coisa. Se for nesse nível de entrega, porque todas as vezes eu senti uma entrega deles assim linda. Ah, é maravilhoso. Eu tive também a Mas minha assim, deve experiência ser lá. muito cansativo. Nada a Extremamente declarar, cansativo. O Nesse tempo é sentido. muito curto. E é assim, o que acontece é que a gente, né, por parte do pressuposto que o Sônia coloca, pensando também nos modos de operação e de tempo que estão contingenciados com os modos do lugar, também pautar suas regras que estão contingenciados pelo modo das OS fazerem gestão pública Eu não me dentro conformo de com equipamentos que é o X que S estão decide o contingenciados. tempo. Então, aí, uma questão é, você aceita, né? Ou você não aceita. Se você não aceita, você não vai se comprometer com essa contingência. Se você aceita, você vai ter que olhar para isso e vai ter que pensar, bom, o jogo é esse, né? Então, esse é um jogo que existe. Precisa ser jogado dessa maneira. Aí você vai aprendendo também a tentar entender o jogo e hackear também esse jogo para fazer ele ter um legado de outra ordem. Então, o que eu penso nesse sentido não é que tem muitos espetáculos, mas é que tem um elenco atravessado por coisas. Uhum. E essas coisas vão sendo compartilhadas com o público. Isso vai gerando uma mudança. E acho que algo através disso é que pode surgir em vários sentidos. Em vários sentidos, os sentidos técnicos de precisa ter aula toda hora de balé, todo mundo lá faz, sabe? Alguém que não faz aula de balé pode fazer aula de balé lá? Não lembro. Tipo, sei lá, alguém das artes urbanas, sei lá, o Sapo que ganhou a Red Bull, o outro lá, sei lá, agora não vou lembrar. É gente que tem técnica, virtuoso, modos de controle super sofisticados de corpo. A gente vai fazer uma audição para o Balé da cidade de São Paulo. E aí vem uma pessoa. Para uma pessoa dessa se inscrever, eu preciso entender que ou eu tiro a aula de balé ou eu tenho que ver a aula de balé de outro jeito. E a pessoa vai... essa pessoa vai se dispor a fazer uma aula de técnica clássica de outro jeito? Não vai, eu tenho que ter várias técnicas, não tenho que ter aula. Vai cair a aula. Isso é histórico. Ou seja, quando eu faço isso, eu simplesmente desprogramo toda a segurança ética, estética construída em 400 anos. Exato. Você desbanca o balé do balé. É uma ofensa, é aquilo que você disse sobre a ofensa. Tem um nível de ofensa em alguma Isso. medida, né? Por isso que o único jeito de não ter nível de ofensa é a técnica. É você olhar para o cara do sapo, alguém que é do balé. e Uma eles curiosidade estarem no mesmo lugar. científica, sei lá, Eles técnica. estão no mesmo lugar, entendeu? E aí você precisa comunicar essa ideia artisticamente e politicamente defendê-la com confiança, sem uma ameaça de recatequização, né? Sem uma ameaça de punição estética, sem uma ameaça de desvalorização do trabalho, sem nenhum tipo de ameaça nesse sentido, porque se você, então se for, não é ameaça, né? Se for, já mata logo, né?
Porque aí é um modo de deixar claro as questões nesse sentido. Então, eu não fui em nenhum momento, em nenhuma situação, você tem um instrumento de poder para lidar com esse instrumento de poder, no sentido que quero que as coisas sejam do meu jeito. Então, vou pegar o bailarino aqui, outro aqui, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Isso é um modo de você operar. E muitas vezes se opera desse jeito. Em lugares assim, você abre, você troca 10, bota outros 10, faz aqui, aí fica a sua cara, sabe? Isso aqui vai ficar a minha cara. Qual que é a sua cara, filho? Sabe? Tipo, esse lugar é que eu acho que você perde a confiança, e perdendo a confiança você perde o modo de realmente atuar sobre condições reais coletivas. Mas isso é duro. E para isso acontecer, você tem que ter confiança. Você tem a confiança e tem a técnica, né, para segurar a onda. Porque além dos 400 anos, tem aquilo que você está colocando no teu corpo há 20, que você tem 30, vê lá quantos anos você tem. Né, e que não dá para falar, bom, agora não mais isso e aquilo. Uhum. Eu me lembro de algumas aulas de consciência corporal de gente chorando, eu comecei a cair, acho que até no seu favorito, fazendo corpo. Para você mudar a maneira de pensar, a musculatura, a ossatura, você fica sem nada. Você está, até você construir outra coisa, você está ali, né, há 20 anos fazendo aquilo, então você tem, não é só uma disponibilidade, eu quero, dói, né? E fica um pouco órfão, mas aí quando você diz a técnica, você está falando do balé ou de cada coreógrafo ou de cada artista que... Eu estou falando da técnica como uma instância da nossa espécie de articular comportamento para, de alguma forma, se relacionar com a matéria. Isso eu chamo de técnica. E aí, eu acho que se a gente pensa de um modo não linear, no modo de conhecer, a gente nunca fica sem nada. E a gente nunca começou do zero. A partir desse pressuposto que a gente nunca fica sem nada e nós nunca começamos do zero, eu posso me encontrar em várias maneiras diferentes de viver através da técnica. E aí sim eu posso ter uma bailarina de 70 anos, uma bailarina de 20 anos, uma bailarina sem perna de 18, mas alguém de uma técnica X, e se encontrar na técnica mesmo sem fazer uma companhia de biscoito sortido. Sabe? Sem fazer isso, sabe? Tipo, porque aí a técnica a gente não fica sem nada, isso que é o mais divertido de ver. Não, pois é, mas assim... Porque parece, essa ideia é uma ideia, por exemplo, quando eu comecei a fazer o 68... Mas, desculpa, que é super compreensível e até poético. Mas tem uma coisa que está no corpo e que dói para entrar, dói para sair e dói para você compreender, dizer é isso que eu quero, mas está foda, está esquizofrênico o negócio aqui dentro de mim. Não é nem frustração, sabe? É uma coisa... Mas eu acho que é frustração. Não é só a frustração que dói, tem uma coisa, exatamente. É um desalinhamento entre o seu desejo e o acontecimento. Isso que leva tempo também. Então, assim, O tempo. Leva tempo, como você falou. Tem tempo, muita gente que entrou, veio desde pequenininho do balé, um jeito, pensamento. Não, e o tempo então, com cada para artista. estar experimentando agora alguma coisa muito mais radical de transitar, de Davi, para a Lucia. O meu ainda foi mais assim, né? Só porque eu usei, né, o bioglomerata, vai ali no balé, era tudo certo fazer balé. Né? Porque vai usar o que vocês têm. Então eu fui ali suave no sentido, mas eu fiquei pensando nisso. Falei assim, vai levar tempo também para isso. Porque quando você fala de tempo, nem as companhias dessa dimensão trabalham esse tempo aí, 5, 6 semanas. O coreógrafo faz. Agora, depende assim, qual coreógrafo? Quando a Esther Salomão chegou lá no Kohlberg para fazer o Reproduction, também que é todo mundo lá que fazia repertório, fazia Gisele da vida, e vai fazer lá agora, vai fuder no palco. Então, assim, e fez, óbvio que a Esther Salomão que fez com o grupo dela, do jeito dela, vai olhar e vai achar um distanciamento ainda, assim como o público também do Kohlberg vai achar esquisito, mas não tem... Isso eu tô falando de 2000 e...
14. Então agora já tem outra direção lá, eu acho que o público até lá, eu acho que vai acontecer aqui no tempo também. Ah, agora pode ser que daqui a 10 anos, até os bailarinos para eles não vai ser, a gente não vai sentir isso assim tão radical. Sim, mas acho De que- o trabalho do Fukushima foi muito difícil de entrar aí. Mas sabe assim, ó, eu ainda acho, talvez por uma... Eu não sei, será que é preguiça minha? É uma mistura de preguiça com vontade, que é uma coisa que meio paradoxal. Preguiça de algumas coisas. E aí eu acabei ficando com preguiça desse rolê. Precisamos de tempo para nananã. Sim, óbvio. Se eu quiser aprender uma coisa muito complexa, eu preciso de tempo. Essa ideia já me cansa. Eu penso assim, putz, não vou fazer. Vou pegar esse negócio aqui, tá, comprar lá um curso na doméstica, fazer aquela crochê. Aí começa assim, primeiro 3 minutos de tutorial, tipo, puta, achei que era só pagar o bagulho aqui, não vai rolar. Isso dá uma cansada também, dá uma cansada anterior, dá uma cansada de disposição nesse lugar. E acho que isso também acontece, de pensar que eu preciso desse tempo inteiro, mas precisa de tempo para quê? Quando eu quero pedir um pão numa padaria, na Hungria, o cara só fala húngaro, o inglês não vai rolar. Esse é o tempo entre eu, o húngaro, o pão, a fome e uma condição aqui de falar pão. Algo vai acontecer nesse lugar. E algo vai acontecer enquanto, com tudo aquilo que eu já conheço, naquela situação que eu estou. Em alguns momentos, o que me interessa é isso. E isso é algo. O problema é achar que isso é o meio é para algo. eu fazer pós-doutorado em húngaro antigo. Né? Tipo assim, não. Falou, mas aqui, você pegou o pão, mas se tivesse falado húngaro por mais 6 meses, a pronúncia, o modo de você olhar para o cara húngaro... Tinha comido a o pão que Ai, queria. pão ia ser Sabe, maravilhoso. o mesmo pão, entendeu? O mesmo pão levou meia hora para você conseguir 6 meses e o cara saiu comendo pão. O outro tentou falar, não sei o que, o cara, você tá esquisito, não vou te dar o pão. Ficou sem pão. Eu não sei. Então tem algo que eu começo também a entender, que o tempo da vida é o tempo da vida. A gente não pode, às vezes, e acho que isso tem algumas, e aí sim, acho que tem algumas questões no modo da gente, do fazer artístico, isso vem de Velázquez, do Champ, tipo, de entender a técnica como incorporações de tempo que elitizam aquele que já conseguiu, que é o grande gênio ou o grande virtuoso, né? O grande capaz. Isso não tem que dizer que não tem que ser capaz ou incapaz. Eu acho que tem contextos de existência que qualquer ser vivo que se manteve vivo até agora e consegue, de alguma forma, comunicar algo que não seja apenas a funcionalidade da sua existência, é técnica. E aí a gente vai elaborando também esses lugares para ter um pouco de diversão sobre o modo de acionar o tempo, sem se tirar a responsabilidade dos grandes mergulhos. Mas eu acho que em alguns momentos os grandes mergulhos são dogmas estéticos articulados por elites de pensamento e territórios de defesa nesse sentido. E com esse lugar, a gente faz da escola esse lance linear. A gente faz do conhecer o tempo que precisa. Então, sabe, a ideia de sabedoria e de incorporação é óbvio que precisa de tempo para o tempo existir. Mas o tempo por si só já é uma coisa em si. A falta dele também é tempo e vai ser um sintoma daquilo que existe naquela condição, né? E aí isso me interessa, por exemplo, que aí não consegui ainda, porque ainda estou lutando com um saquinho de plástico pendurado, mas eu queria conseguir um financiamento para ter os robôs, e aí ia chamar o Thiago Romagnani, que trabalhou comigo lá em 2007 no Pequenas Frestas, para a gente entender como que a gente programa na inteligência artificial de um controle por sensibilidade gravitacional, que é sensor de gravidade que tem nesses robôs, para que ele aprenda a falhar. Como é que a gente ensina a inteligência a aprender a falhar de si mesma? Isso, para mim, é um buraco interessante de pensar. E talvez o espaço da falha herdado
por uma coragem de lidar com o tempo numa incorporação de outra categoria, nos traga alguns novos caminhos sobre convivências, e inclusive em tempos diferentes. Então, eu tenho algo que alguém incorporou aqui, isso acontece no Senão, às vezes a pessoa incorporou aquilo por 18 anos. Aí uma pessoa em 30 minutos incorpora uma coisa, mas traz outra. E aí aqueles 30 anos está sedento por uma outra coisa que está aqui. E ele passa um pouquinho desses 30 aqui, esses 30 minutos se transformam em outra coisa, e as duas coisas articuladas são uma comunidade de novidades de invenção. E essa invenção tem agora 30 anos e 30 minutos, que se transformaram em 60 segundos de uma apresentação. E esse é o lugar. Se eu individualizo, aí eu vou hierarquizar. Aí a gente vai ter castas, vai ter outras coisas. Isso não tira nenhum valor das instaurações em muitos tempos, ou em poucos tempos, ou em tempos diversos. Não tira, não pode, nem é sobre isso. Não é sobre desqualificar algo para legitimar outra coisa. Mas eu acredito que a gente precisa se arriscar, assim como foi no início, e faça você mesmo, a gente precisa se arriscar em músicas de 1 minuto e meio que você faz quando você está em outro estado, de outra forma, e respondendo aquilo na lata da sensação. Isso é, tipo, o disco, o Joy Division durou quanto tempo? 1 ano? Assim, enquanto banda. Se você for ver a estrutura de como aquilo reformaliza todas as condições de articulação sobre música, é incrível. Eles não ficaram lá, pô, essa linha de baixo aqui, peraí, mais 10 anos. E não é também para entender que tudo vai ser Cup Noodles da arte. Não é sobre a grande Cup Noodles da arte. Não, mas acho que a gente precisa, e acho que é uma oportunidade de implementação para os convidados também, para mim, para os bailarinos, em situações emergenciais de existência, como toda a vida. A vida, para mim, é sempre uma situação emergencial de existência. Você lidar com esses jogos do tempo. Claro, você tem que ter cuidado, porque isso aqui no liberalismo vira, pô, quem conseguir fazer em 1 minuto ganha aqui o edital, hein? Não era assim. Até que pra gente, a gente começou muito antes. Pra chegar lá sabendo que ia ter esse tempo. Pensando, né? Não começa lá. Tem toda assim, né? Pressiona de um jeito diferente como eu faço como eu distribuo o meu tempo quando eu vou criar na minha estrutura de trabalho é muito diferente de lá. Então a gente já sabia, a música tinha que chegar antes para poder passar para a orquestra. Então, pela primeira vez a gente teve que, eu nunca faço assim, então tem que ter um final na trilha, porque vai partiturizar, aí bota 2. Né? A gente teve todo um rolê para chegar. É divertido, né? Até porque também, assim, pra mim foi muito específico. Era uma peça que existia, então eu ia olhar pra ela, não ia ser tal e qual. Tinha liberdade ali pra eu recriar pra essa situação, né? Mas a gente trabalhou e não era só o tempo lá também, no dia, né? Que esse tempo lá no dia, nas 5 semanas, o dia também. Na primeira semana eu falei, gente, acabou o dia. Porque assim, era o quê? 2 horas. Aí para com o almoço, quando eu volto eu já tinha só mais 2 horas. É, que tem uma a 10h15. 2 horas, velho. Gente! Não, são 5 horas, mais ou menos. Eu lembro que no primeiro dia eu voltei pra casa e falei, não, pera. Aí eu ficava trabalhando até. Eu falei, eu vou chegar lá, sim, sempre. E eu falo demais, você sabe. Não, então muda a minha forma de trabalhar também com o meu hábito. Eu tenho que mudar um pouquinho o meu hábito. E aí é uma negociação também, não é radical, porque parte do que eu faço tem a ver com o meu hábito, o meu jeito também de encaminhar a coisa nisso. Foi muito louco a experiência lá, porque e é interessante muda para os dois lados. Também, né? porque acho que encontra isso que ele está falando da técnica também, né? Porque, assim, a gente tem um hábito, né, de entender a técnica enquanto prática, né? Porque a gente nunca faz uma trilha anteriormente. A gente vai entendendo ela no vai dia a dia, ensaiando, vai fazendo, no vai dia a costurando dia. e vai dizendo, é por aí. Não vai selecionando pedacinho e Isso depois é um faz uma privilégio, colagem né? com ele, né? Eu também entendo, esse é um privilégio. Tem um ateliê que a gente vai, ele aqui bota, não, aqui não, legal, pinta aqui, sai.
Então, nem É, todo é tempo a diferente. gente tem, é um privilégio e um modo muito específico de operação. Que para isso você tem que ter no mínimo um espaço, uma confiança entre as partes envolvidas, uma relação de mais tempo, de alguma forma, para conhecer como é que isso vai. Saber que a coisa vai acontecer nesse sentido, uma pressão ok, não uma pressão não uma pressão ok, não assim Pressão de não, né? massagem. Uma Ela pressão faz assim, mas te tira do lugar um pouquinho para os dois lados, porque para eles eu fico pensando nessa coisa também. Se faz o projeto muito dilatado no tempo, eles vão achar um saco. Ai, não aguento mais. Que venha outro. É porque tem outra lógica, acho que levaria tempo para achar isso, porque já é uma lógica que tem há muitos anos que é assim. 4 semanas foi. Apresenta, eu quero mesmo Só que estar em cena. o que mudou agora é que eu acho A gente está acostumado a ficar mais no estúdio, né? A gente está em cena muito pouco. Eles querem ficar em cena, eles estão mais em cena do que a gente. A gente de uma certa dança contemporânea, né? Que fica um ano pesquisando e faz. Se for de sucesso, faz 20 tem vezes. uma que E a questão. E as... Sucessão. Sucessão, nossa. Tem De uma- grupo faz. Essa minha de grupo é o elefante branco. Porque hoje em dia você faz uma de que tem que viajar 13 e não viaja. Pra lugar nenhum. Viaja alguns. Mas é muito assim, uau, por que eu tô fazendo isso? Aí já é outra questão. Você ia fazer uma pergunta? Eu tava pensando nessa. Tem um cultivo de uma prática que é contínua. Tinha, né? Eles faziam uma aula de balé no balé da cidade. Isso mudou, como que esse tempo foram incorporadas outras coisas. Quando você fala de uma inteligência artificial treinada para falhar, ela também entraria como um tipo de treinamento de inspiração em espelho, sei lá. seria lindo, mas não é tão fácil assim, né? O que se mantém é sempre uma ideia de preparação e treinamento, que tem a ver com você estar aquecido e manter alguns parâmetros técnicos básicos, conversando com os convidados que vêm. Isso vai se articulando de formas diferentes. Em paralelo, eu tento trazer algumas informações para ampliar esse lugar, mas mantendo alguns pontos, de novo, de confiança que precisam estar ali. Então, tem a Liliane, que é a professora de balé de muito tempo, com a Bia, que é a pianista, então a gente vai articulando. Antes tinha 2 professores de balé, eu fui articulando para aumentar, tinha balé e yoga antes. Eu mantive um pouco essa estrutura entre balé e yoga, fui trocando alguns professores, fazendo experiência. A Paula Petreca foi, Danilo também deu aula, outros professores, a Aline está dando aula agora lá. Então, tem alguns professores dando aula nesse sentido. Fora que em cada treinamento, por exemplo, a Judite deu release technique, trouxe lá, tipo, dança moderna americana. Ela trabalhou na Trisha Brown, então ela tem um treinamento interessante nisso. O Fukushima e a Bia trouxeram os seus treinamentos asiáticos e também condensaram em algumas visões. O Chris sugeriu a aula de Wolfing, e fora isso que os treinos também de cada fazer também são treinos bem técnicos, né? Então, Foi a aula de fáscia da rolfista. Isso, da face da rolfista. Aí, por exemplo, já aumentou um outro critério. Agora que a gente está trabalhando, tipo, o Bi está dando aula de house, técnicas expandidas, a Aline está dando yoga, mas a gente expande para algumas questões do Cena 11, em função que eu estou coreografando agora para estrear em março. Quem mais que teve? Marcela e Lucia fizeram as práticas delas, conduziram as práticas delas, além das aulas de balé, e o Lucas Fonseca, que é também bailarino de voguing, deu aulas específicas de voguing focados no dip, que é aquela queda para trás, por exemplo. O Garay trouxe modos de operação sobre uma ideia de ficcionalização do corpo, que foi muito interessante ver como que eles trouxeram uma concentração que eu nunca tinha visto ainda no elenco, que não foi todo mundo, né? Parte fez com o Cris, parte fez com os Garay, foi dividido, então são experiências diferentes. E nisso, isso vai trazendo um grande caldeirão ali que não é só surtido, né? São pontos muito específicos que vão sendo trazidos nesse sentido. Então, você tem que ter a manutenção, eles têm direito a aquecimentos individuais, de vez em quando, mas você tem que também estar orientando tudo isso.
tem fisioterapia, tem uma sala de musculação, ok. Para você também, se você quiser treinar de alguma forma. Tem piscina, mas ainda não está liberado. Para fisioterapia também. Então você consegue articular treinamentos um pouco mais amplos, mas com o tempo, aí sim o tempo que eu vejo é o tempo da continuidade das inserções para que você ganhe autonomia de síntese, quando você precisa sintetizar respostas de alguma forma, e aí os tempos que as pessoas estão vindo convidadas, elas vão meio que articulando essa gerência de informações diversas, mas o balé ainda se mantém, porque 100% do elenco tem na sua base, e foi escolhido através desse filtro. Se eu mudar esse filtro, eu estou fazendo o primeiro recorte histórico radical da história Vai ser mandado embora. do Teatro Municipal. Ele tá pedindo. Pode entregar o cachá na saída. Gente, a gente está chegando nos finalmente. Vou fazer só um encerramento para a gente desligar a câmera, pode ser? E aí, fofoca. Já super liberado. Não, mas só uma coisa que eu acho que me pegou, assim como na semana passada pegou muito essa questão da construção conjunta na fala da Sônia, seja no Centro Cultural São Paulo, seja no Rubus. Acho que eu fiquei com essa questão também quando a Mari traz, assim, disso que é a dança sintoma, ou a dança contemporânea, sei lá que nome que a gente está dando para isso, mas que reificações a gente também cria nas nossas próprias práticas. E tem noções de hierarquias de pesquisas profundas ou superficiais, ou durações de quanto tempo dura uma pesquisa de fato. E acho que é muito legal ouvir essa experiência desse choque de mundos, né, do municipal com essa dança sintoma, criadores da dança sintoma, porque talvez obrigue a gente a revisitar algumas dessas questões, né, que às vezes nos parecem muito... Claro, é isso, gente, o fomento é 1 ano, então a gente vai pesquisar 8, e aí estreia 1 ano. E não necessariamente é assim. Então, sei lá, isso para mim foi uma coisa que ficou bem forte. Queria te agradecer mesmo o compartilhamento, a fala. Que mensagem você quer passar Para as futuras gerações. para as futuras gerações da dança sintoma? Bate bola, jogo rápido com o Renan Marcons. Eu acho, isso que a gente falou, tudo pensando em tudo isso que você falou também, nesse lugar da onde a gente encara novas proposições de si mesmo, nesse lugar, né? Que a gente precisa se divertir mais com o tempo. A gente precisa desestigmatizar o tempo. Porque a vida é muito frágil e ao mesmo tempo muito poderosa. E ela se define no tempo, né? A gente precisa tirar esse estigma e se divertir mais com o tempo. E aí acho que surgirão outros modos de criação também, acho, com isso, né? A gente talvez perderá algumas noias, ganhará outras, mas pela variar de noia já é bom. É isso. Vamos virar toque, é ótimo. Bom, gente, TikTok. obrigado. Boa noite. Tempo do TikTok.